Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa oitava aula, ou simplesmente a nossa 38ª do curso de recursos humanos. Então, ou seja, o componente nosso, que é gestão de equipes de alta performance, hoje nós vamos ter a nossa oitava e antepenúltima aula. Essa aula de hoje, ele já o aluno que já tem todas as atividades anteriores feitas, ele já consegue, com essa atividade de hoje, já alcançar a média mínima. Ou seja, lembrando que se tem oito atividades, o máximo que chega é nota 8. E a média mínima é 60. E também já chega na frequência mínima, que é 75%. Ou seja, você já chega nos 80. Ou seja, de agora para lá, tudo que vier é lucro. Ou seja, o aluno que fez 9 atividades, a média, a nota no máximo é chegar a 9. Porque lembrando, pessoal, cada atividade vale um ponto. Se são 10 atividades, 10 aulas, 10 pontos. Ok? Então, quem faz só 8 atividades vai ter uma média no máximo 8. Isso se acertar tudo. E corre o risco de errar algumas coisas. Então, por isso que eu falo para vocês que o correto, pelo menos, para ter uma nota boa, seria pelo menos 9 atividades. Ou seja, a partir da próxima aula, de sexta-feira, eu já não vou pegar tanto no pé. Vou pegar mais no pé daqueles que não estão fazendo. Por quê? Aqueles que estão fazendo, eu tenho certeza que vai chegar a 90, 95, 94, 98, com certeza. Então, esses alunos que fazem a atividade certinho, eu já não fico mais no pé a partir da próxima aula. Hoje eu ainda fico, que é atividade 8. Então, pessoal, nós vamos estar falando sobre... Cadê aqui? Compartilhar a tela. Ontem mesmo, opa, já mais a gente entregou. Já são 21. Ó, o Dionei também entregou. Ei, pessoal, o Dionei, ele entregou a atividade, ele finalizou um pouco depois. Não foi fácil organizar a nota dele, não. Hoje que eu consegui arrumar a nota dele do componente 2. Nós estamos finalizando o componente 4. Vocês lembram quando eu falo para vocês, pessoal, não deixa fechar o componente. O que acontece? Tive que anexar todas as atividades feitas pelo aluno. Tive que explicar o motivo que o aluno entregou bem atrasado. E tive que fazer um monte de organização para poder aceitar. Quase que ele não consegue. Então, como é o último componente, não vamos deixar de perder esse curso por causa de uma besteira. Nós só temos agora 3 pessoas devendo atividade. Dos módulos das 7 atividades, ou seja, dos 24 alunos, 23 fez até a atividade 4. Os 24 fez todos. Atividade 5, 23 fez todas. 26, 23, atividade 6, 23 fez todas. E 27, que é essa que eu estava cobrando hoje, 21 fez todas. Ainda falta 3 pessoas. Depois eu mando para quem está devendo.
Então, pessoal, vamos compartilhar aqui porque nós vamos falar um pouquinho sobre estilos. Estilos de liderança. Ontem mesmo, na nossa aula, nós comentamos um pouquinho disso, não foi? Principalmente as gestões. Até ontem questionamos, né, a forma que uma pessoa foi desligada, a forma que o chefe fez esse jeito de questionar, de demissão, e também testar se aquela pessoa realmente fazia parte da equipe. Então nós vamos falar hoje sobre principais estilos de liderança. Agora, quem já lembra daquela frase? Liderança, para ser líder, você nasce líder. Alguém já... Eu já ouvi. Será que é verdade? Eu acho que tem gente que tem o dom, mas assim, a gente também, quem tem vontade, consegue aprender também a liderar, né? Vai muito, como é que fala? Como é que fala? A pessoa se comprometer aquilo, né? Buscar entender aquilo, se aperfeiçoar. Eu acho que é dos dois lados. Uhum. Eu particularmente, eu acho que aquela pessoa que fala que nasce líder, ele já nasce com um estilo próprio. E muitas vezes esse estilo próprio, ele pode não condizer com o ambiente de trabalho. Porque cada liderança, cada equipe tem uma forma diferente de liderar. Então, isso é muito complexo. Então, você tem que saber o que? Dosar. Dosar as suas cobranças, dosar as suas ordens e saber a hora de cobrar. Por isso que eu falo que estilo de liderança, na minha opinião, não é de berço, não é nascer. Ajuda, mas eu creio que isso não é o essencial. Porque quando a pessoa nasce já líder, muitas vezes ele está numa geração diferente. Por exemplo, quem nasceu nos anos 80, 90 é uma forma de liderar. Quem nasceu nos anos 2000 é uma outra forma de liderar. Principalmente com a faixa etária dos seus comandados. Por exemplo, quem hoje tem na faixa dos 40, 45 anos e é um líder, e ele trabalha com uma equipe de pessoas hoje de 20 a 25 anos, eles é de uma outra geração. É de uma outra forma de cobrança. Quantas vezes é, os nossos pais, nossos avós falavam assim: ah, no meu tempo, se o fulano olhasse torto, era uma bronca. Se o fulano tirasse uma nota baixa na escola, era uma semana de castigo, sem sair na porta de casa. Se o fulano desobedecesse o professor, ele, além de levar bronca na escola, ele levava bronca em casa. E hoje, os adolescentes, os pais mais novos de hoje, não fazem mais as mesmas coisas. Muitas vezes na escola questiona ou escuta uma reclamação dos filhos, aí a mãe ou o pai fala assim: lá em casa a gente conversa. Aí no caminho para casa aconteceu um problema, aconteceu um outro assunto, aconteceu uma coisa que no final da história chega em casa, o assunto
principal não foi resolvido. A educação do filho. Quem aí tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes? Eu tenho. Um com 11 e outro com 16. Vamos analisar o de 16 anos. E tem que série? Tá no segundo. No segundo. Você terminou o ensino médio, não terminou? Terminei. Uhum. Beleza. O que você comenta pra mim de diferença? Como era o segundo ano dele hoje e como é que era o seu segundo ano? O dele é muito fácil. Hoje o estudo está muito mais fácil. Porque na época, quando eu fiz o segundo, eu fiz técnico em contabilidade ainda. Era o Era segundo bem, sistema. é bem diferente do de hoje, né? Não tem nada a ver. Igual eu falo para ele, muito fácil. Hoje é fácil demais. Pela época que eu fiz, que ainda tinha estágio, naquela época tinha que fazer estágio, tinha que fazer tudo que faz dentro de um escritório normal. E ele mal responde os exercícios, pesquisa na internet, pega tudo pronto e leva. Pronto. Não estuda. Hoje eles não estudam. Então vamos mudar um pouquinho o foco, pessoal. Você já viu o conteúdo, as atividades dele? Aham, vejo. Beleza. Na sua opinião, mesmo que você hoje já tem um bom tempo que terminou os estudos, não sei quantos anos. Quantos anos você terminou o ensino médio? Ih, professor, não lembro, não. Mais ou menos. Hoje eu tô com 45, uns 19, por aí. Essa média. Vamos pôr 20, vamos arredondar para 20. Nesses 20, hoje, quando você olha o conteúdo dele, algumas coisas você ainda se lembra, não lembra? Lembro, alguma coisa sim. Porque também, pessoal, é o seguinte, quando eu falo assim, algumas coisas ainda se lembra, porque a forma de ensinar, os conteúdos deu uma modificada. Principalmente o português. Matemática eu identifico mais coisa, o português é menos coisa. Vamos falar então da matemática, que você acabou citando. Você conseguiria hoje, 20 anos depois, você conseguiria fazer alguma das atividades do seu filho? Não. Assim, Assim, as equações, alguma coisa assim, eu consigo. As regras, né? Ter regras, essas coisas assim, tem umas que não mudou. certo. Agora, depois você faz um teste com ele. Você pega a prova que ele fez há um mês atrás e pede para ele fazer de novo. Não faz, hein, professor? Você sabe por quê? Mas o que tem a ver a nossa aula com isso? Quando você aprendeu, o que você aprendeu no seu colegial, na época era colegial, você não esqueceu. Você não talvez você não consiga fazer atividade. Mas se você olhar uma videoaula, você olhar um exercício pronto, você consegue fazer ela. É o que eu falo, professor. Hoje eles não, assim, não faz tanto exercício de fixação, pegam mais pronto. Eles não preocupam com aprender, que eles sabem que a hora que ele precisar, ele tem onde achar. Igual muitas vezes eu falo, hoje o aluno, ele aprende, ele decora para passar. Ele não aprende para a vida. Porque ele fala assim, para que eu vou, eu já passei mesmo, para que eu vou aprender isso, eu não vou usar isso para nada? Simplesmente ele fala desse jeito. Sempre a fala é as mesmas. Então, aonde eu quis chegar? Muitas das vezes, aquela pessoa que nasce de líder, ele tem um jeito X de trabalho. E muitas das vezes, quando você muda o foco, você lida com um público diferente, você tem que se readaptar. O professor ele tem que readaptar. A forma de dar aula para um aluno no Fundamental 2 não é o mesmo no Fundamental 1, não é o mesmo
do ensino médio e muito mais, ainda não é muito mais ainda, com alunos acima, vamos falar assim, acima de 60. Porque existe aulas, existem cursos acima de 60. Então, são públicos, são formas de liderar, de ensinar diferente. Por isso que eu estou falando que o líder, ele pode ter a facilidade, mas ele precisa se transformar de acordo com os seus comandados. No caso, o professor com os seus alunos. Por exemplo, dependendo da forma que você fala com a pessoa mais... Eu trabalhei muitos anos com um projeto chamado Vida Plena, que era alunos, crianças acima de 60 anos. Então, as minhas aulas eram brincando. Eu cobrava brincando. Então, é uma forma. Não é a mesma forma que eu vou cobrar do Fundamental 2. Que eu não posso... Se cobrar brincando de um adolescente, entra na brincadeira, acabou, não vira mais nada. Não vira mais nada. Então, o que acontece? Cada público, ele é um formato diferente. O líder, ele tem que saber falar de acordo com o aspecto da equipe. Saber cobrar de acordo com o aspecto da equipe. É se adaptar, né, professor? Adaptar a cada ambiente. A cada ambiente é uma forma diferente. Uhum. Porque nós não sabemos, cada patrão, cada gestor tem uma característica diferente. Por exemplo, ontem a gente falando sobre a forma da demissão da pessoa, mesmo a gente brincando, falando que estava sendo testado, mas também nós não apoiamos a conduta da forma que foi o final dessa demissão. Então, cada estilo de liderança, ele pode ser importante numa instituição. Quando você trabalha aonde o seu gestor, você o respeitam, mesmo estando certo ou errado, vocês respeitam as suas atitudes, questiona, dialoga, é uma forma. Quando você engole a seco o gestor, e na hora que ele vira de costas, você faz assim pra ele, você fala assim, vai embora. É que a liderança dessa pessoa não é boa. Então, esses principais tipos de liderança, ele faz uma empresa crescer ou uma empresa falir. Primeira coisa é fazer que o seu departamento de recursos humanos seja uma das pernas principais da empresa. O gestor tem que ver o pessoal de recursos humanos como algo grandioso na instituição. Porque da mesma forma que a equipe pode ter sucesso, ele pode ter o quê, pessoal? Fracasso. Concordam comigo? Ou alguém discorda? Concordo. E você, Érica, você que trabalha já diretamente nessa área, o que você pode complementar? Ela não tá. Agora ainda tá aí. Então, liderar é ser capaz de influenciar pessoas e fazer da boa vontade em prol de um coletivo. Não pode ser do pessoal. Não pode. Por exemplo, hoje, fora de uma empresa, por que vocês acham que
hoje a educação não é boa? Por que vocês acham que os governos não são bons? Por quê, pessoal? Será por conta da cobrança? É porque muitas das vezes eles colocam pessoas que não são da área. Por exemplo, a educação. Quem seria a melhor pessoa para ser um secretário de educação? Um professor. Qual seria o melhor para a Secretaria da Saúde? Um médico. Pela experiência, né? Você já sabe o que precisa ali, né? Ele já sabe o que ele já sabe as manhas. Ele já sabe o que o professor imagina. Ele sabe o que o médico pensa. Para ser prefeito, governador, tinha que ser alguém com mestrado, graduado na área da administração, voltado para políticas públicas. Por exemplo, nós tivemos, agora falando mal, nós tivemos um prefeito em Goiânia que caiu de paraquedas. Por quê? Ele não foi o votado. Ele não ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição foi quem passou mal e, infelizmente, faleceu. Nós falamos que era o Marquito Vilela. A prefeitura de Goiânia foi um caos, porque o voto não foi para ele. É tanto que na eleição para prefeito, pessoal, não sei se vocês sabem, sabe que posição que ele ficou? Em qual? Sexto. Ah, sim. De 8, ficou em sexto. Então, o que acontece? Temos que ter pessoas, líderes, voltados para o segmento. Por exemplo, como professor, eu seria um bom diretor? Claro que não. Porque eu não tenho experiência e não tenho os cursos, a forma de gerir que na verdade uma pessoa além de ser voltado para a área da educação, ele também tem cursos complementares voltados para a administração. Então, ser líder também precisa de ter qualificação. Então, liderar, é para poucos. Não, não é para poucos. É saber liderar. Aí nós temos a liderança autocrática. São pessoas que tendem a atividade mais intensa no início dos trabalhos pela liberdade observada, porém, com o passar do tempo, sem necessidade de prestar contas. O grupo tende a oferecer baixa produtividade. Ou seja, ele manda fazer as coisas, só que não tem a cobrança. O líder tá e não tá. Ele manda fazer, mas não tá em cima. Não tá focado. Não tá presente. Não tá analisando o que está acontecendo de bom ou de ruim.
Aí que vem aquela história, aí vem aquela parte. Aí aquelas pessoas mais antigas de casa manda e desmanda na empresa. E o pior, acontece muito. Acontece muito isso. Porque eles não têm os feedbacks. Ou seja, não tem aquela conversa, aquela reunião. Por exemplo, uma das unidades que eu trabalho, toda terça-feira, das 13h30 às 17h30, nós temos reunião. Para debater o que vai acontecer na semana de aula. Até a próxima terça-feira. Vemos o que está de errado, o que está acontecendo, qual parte que não está boa. E assim por diante. Só um minutinho só, gente. Aí nós temos a liderança liberal. É quase a mesma coisa da outra. Vai fazendo as coisas e com o tempo esquece. Por exemplo, eu tenho que ter planejamento toda terça-feira. Na quarta, ele é monitorado. Para saber se está certo o meu planejamento de aula. Até hoje eu nunca tive nenhuma reclamação. Porque eu sempre, na verdade, eu faço até antes. Eu faço no domingo. Já deixo tudo pronto já para não ter esse problema. Agora, o dia que eu ver que eu fazer alguma coisa diferente e questionar e ver que o coordenador não está fazendo, não está lendo meu material, o que vai acontecer comigo, pessoal? Eu vou começar a fazer de qualquer jeito. Por que eu vou começar a fazer de qualquer jeito? Não está lendo, não está analisando, não está vendo o que eu estou fazendo. O que vai acontecer? As minhas aulas vão ser com qualidade inferior. Isso é preocupante. Então, a liderança liberal segue o pressuposto que os colaboradores já são maduros o suficiente e não necessitam de um acompanhamento constante. Vocês acham que, mesmo sendo o melhor funcionário da empresa, ele pode fazer o que quer? Não, eu acho que é bom ter alguém para poder auxiliar, se tá certo. Uma hora ou outra a gente tem uma dúvida, né? Não é sempre que a gente sabe o que a gente tem que fazer. Uma hora ou outra a gente tem uma dúvida. Por que eu falo sempre da palavra feedback? É a hora que você analisa como está o seu trabalho. Porque uma coisa eu imaginar que tá bom. Outra coisa é saber que tá bom. Então, na minha opinião, a liderança, ele ajuda. Por que que ele ajuda? Além de eu sentir mais confiante no meu trabalho, eu vou sentir mais confiança nas respostas que eu vou ganhar da minha gerência, da minha gestão. Não vai bater aquela famosa dúvida. Será que eles estão falando a verdade? Então, é quase as mesmas coisas do outro, feedback não fornece feedback. Isso não é algo interessante. Ah, professor, mas se eu ficar falando demais pro meu chefe sobre mim, pergunta de mim, eu tô mirando talvez a minha incompetência. Será que
esse feedback não vai transformar que você vire uma pessoa competente? É isso que eu ia falar. Porque não adianta pedir a opinião, perguntar se tá indo bem e continuar persistindo no erro, né? Se tá perguntando, se tá querendo saber, é porque tem que melhorar, né? Saber se quer melhorar, né? O nosso trabalho nunca é 100%. Muitas das vezes alguém está questionando alguma coisa, eu tenho uma mania muito assim. Quando eu vejo que algo não está legal, eu chego na coordenação, na direção e comento. Quando eu dou uma bronca em aluno, eu chego na coordenação e comento. Ó, hoje eu dei uma bronca fulano de tal. Hoje eu abri um FO. O FO é uma ocorrência que é como se fosse uma advertência. Por quê? Eu não estou na escola o dia todo. Você já imaginou? O aluno vai falar mil coisas. Na hora que a escola ligar, ó, o seu filho ou sua filha levou uma advertência do professor Fábio. Motivo: não faz tarefa. Aí o filho fala assim: mãe, pai, vovó. Eu mando pergunta pro professor, o professor não me responde. O que ele faz? Ele tira o problema dele e transforma para outra pessoa. Aí beleza. Aí o pai, ou a mãe, ou a avó, o que for, vai questionar na escola. Eu não estou lá para me defender. Como eu deixei a situação batida, o aluno sempre vai ter razão. Agora, quando você comenta com a sua gerência, com o seu coordenador, com o seu diretor, o que aconteceu, o que vai acontecer? Se o pai ou a mãe, vovó reclamar, eles já estão cientes do problema. E já consegue o quê? Falar o que aconteceu. Por exemplo, ontem foi terça-feira, foi. Ontem eu abri um FO na escola. Aí eu falei assim, ó, hoje eu dei o visto em 2 atividades, o aluno não fez e ele ficou o tempo todo no celular. Eu ainda pus letra maiúscula. Ficou o tempo todo no celular. Aí, é aquela história. Ficou o tempo todo no celular. Se o pai chegar, quem for, questionar, a escola vai fazer o quê? Vai puxar as câmeras. E vai ver que o aluno estava o tempo todo no celular. Ou seja, o problema não é do professor, é do aluno. Por isso que eu falo que sempre conversar, fazer um feedback com sua chefia é importante por isso. Isso é complicado. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. E nós sabemos, pessoal, vocês que têm filhos adolescentes, que gosta de distorcer tudo, né? Nunca eles são os errados. Aí nós temos a liderança democrática. ênfase no líder e liderado. Ó, você já melhora um pouquinho. Ó, ele encoraja os colaboradores a participar. Sugestões e opiniões. Essa é uma boa liderança. Aonde ambos preocupam em fazer uma boa gestão, um bom trabalho, automaticamente melhora a qualidade e a satisfação no trabalho. Então, nesse caso, tem o famoso feedback. É que desde as primeiras aulas eu foco isso com vocês. Ah, não, mas aí eu vou me complicar. Não vai, gente.
Você pode levar uma bronca de alguma coisa errada que você está fazendo? Pode. Só que já é uma bronca construtiva. Por exemplo, uma bronca uma bronca não, um questionamento que eu tive e que eu analisei e depois eu modifiquei. Antigamente eu dava visto depois das correções. O meu chefe falou assim, não, faz o seguinte, vamos ver se realmente estão fazendo? Bora. Faz o inverso. Você... Como é que era a minha aula? Eu fazia correção da atividade da aula passada, da aula anterior, explicava conteúdo novo, porque as aulas são triplas, são 3 em 3 aulas. Conteúdo novo, ou correção da atividade, conteúdo novo e depois visto. Aí eu inverti. Conteúdo novo, primeiro, visto e depois correção da atividade da aula anterior. O que acontece? Quem não fez, não vai ter tempo de fazer. Foi um feedback construtivo. Então, é essa parte que todos nós temos que saber conversar com os nossos superiores. Liderança de coach. Pessoal, eu sou péssimo em inglês. Alguém sabe a palavra, a forma correta de falar? Coach. Deve ser coxinha mesmo, não? É coach. Obrigado. É isso mesmo, coach. É porque a gente fala coach e muitas vezes a gente não fala na forma da escrita, né? Liderança coach, ênfase na performance. O foco deles é identificar as habilidades dos seus subordinados. Nessas empresas, o que tem constantemente? Troca de função. Aonde eles analisam qual ponto, qual é o seu maior potencial. Aonde você vai ter o quê? O famoso crescimento profissional. Alguém de vocês já começou numa função e de repente, depois de um período, você pedia para você mudar? Não, a sua forma de trabalho é para essa função. Já aconteceu com vocês? Não, né? Mas é algo que pode acontecer. Muitas das vezes, uma empresa grande, eles preferem fazer processo seletivo interno do que contratar uma pessoa de fora. Por que um processo seletivo interno é mais importante que um processo seletivo externo? Porque o processo seletivo externo pode acontecer da pessoa que vai ser contratada não se adapta com facilidade à empresa e muitas das vezes ele não consegue exercer a função necessária. Enquanto um funcionário interno, ele pode fazer com uma maior maestria aquela atividade. Porque já sabe como está acontecendo isso. Então, é nessa parte que os feedbacks individuais ele é importante. Quando surge uma vaga interna da empresa, primeiramente, antes de falar assim, vamos abrir uma vaga para supervisor.
Mas para que eu vou abrir uma vaga para supervisor se eu tenho 2, 3, 4, 5 funcionários que têm essa qualificação? Ou seja, é mais fácil eles contratar alguém para uma função, para sua função, aonde você pode auxiliar essa pessoa e também sabe que você, na nova função que você vai exercer, você já tem conhecimento. Você acaba se tornando duas pessoas ao mesmo tempo. Você está auxiliando tá, tá ficando no seu lugar e você está exercendo a sua nova função com a melhor qualidade. Ou estou enganado? Alguém discorda? Não, professor, Não. correto. Ó, liderança situacional. Ó, aí já vem um estudo do Husserl Blanchard, né? Ou seja, que ele fala os 4 níveis do desenvolvimento dos seus liderados. Que competência vezes empenho. Tem gente que é competente, porém não tem empenho. Então isso é interessante. Então, os líderes bem-sucedidos conseguem adaptar seu comportamento para atender às necessidades dos seus liderados. Neste caso, reconhecer a maturidade do liderado em relação à situação é fundamental. Vocês podem ver que então essas últimas 2 lideranças, elas são lideranças que fazem um maior crescimento institucional. A empresa cresce mais. Ou seja, a empresa já tem uma confiança maior no seu trabalho. A tarefa se torna mais leve, mais tranquilo de trabalho, pois a motivação do funcionário ele tem alta. Aí, de acordo com essas opções, aonde tem subordinados com baixa competência e alto empenho, o líder deve fornecer direção para o desenvolvimento de suas habilidades. Ou seja, muitas vezes ele está no emprego que ele quer, mas ele não está na sua função. Não está na sua plena capacidade. Então, essas opções, essas opções aí, subordinado com alguma competência mais baixo empenho, estimular as suas habilidades, então, estimular a sua motivação, confiança, delegar responsabilidade, ou seja, isso é importante. Isso é o crescimento de uma instituição. E qual que é o ponto principal de uma liderança? O incentivo. Ah, professor, mas a empresa não dá gratificação. Pessoal, incentivo é apenas dinheiro? Não, né? Incentivo é estrutura de trabalho. Incentivo é qualidade de trabalho. Incentivo é ambiente de trabalho. Isso tudo ajuda. Não adianta você ganhar muito, mas você sente um estresse do seu trabalho. Não adianta. E o líder também saber, né, professor? Às vezes, só recolocar o funcionário no lugar certo, as coisas encaminham certinho. Porque muitas vezes a pessoa está desmotivada, vê que não é aquilo que dá conta, que ele não é aquilo que ele se pode. E também existe aquele funcionário que ele se prepara, ele se qualifica. Ó, eu não estou bom nisso, mas eu vou tentar melhorar. Eu vou melhorar.
Mas a maioria das pessoas não olha por esse lado. Não tem essa parte. Então isso, pessoal, nessa parte de liderança é algo muito importante. Todos têm que buscar o seu crescimento, a sua valorização, estimular o seu trabalho e principalmente qualificação. Eu falo muito isso não só para vocês, para tudo. Na adolescência não tinha internet, na minha adolescência. Na minha adolescência não existia computadores como são hoje. Não tinha YouTube, onde tinha que fazer uma pesquisa. Hoje em dia, até quem não sabe cozinhar aprende da noite pro dia. Quem não sabe fazer alguma coisa aprende da noite pro dia. Não, professor, meu menino, ele tinha um tal de um site, uma tal de uma Luzia, até redação pronta ele pegava. Vê se tem cabimento no trem desse. Aí não aprende, na hora que precisa não sabe. O dia que eu descobri, rapaz do céu, mas a gente tem jeito não, eles driblam mesmo, eles acham de qualquer forma para driblar. Mas existe alguns vídeos no YouTube que ele é importante, ele estimula. Igual, por exemplo, eu não sei cozinhar, então eu vou olhar a receita e vou aprender. É uma coisa, você está aprendendo. Agora, imagina se toda vez que eu vou fazer comida, você for acessar a internet. Você não aprende. Então, isso é importante. O líder, ele também tem que se qualificar. Cursos constantemente. Qualificação constante. A empresa precisa valorizar os seus servidores, os seus funcionários. Isso é importante. Então, essa é o tema da nossa 8ª aula. Ou seja, aula número 8. Alguma pergunta? Não. O que foi? Eu falei alguma coisa que começou a rir da comida? Não, que eu tava lembrando aqui que quando eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho muita experiência, aí eu pesquiso lá. Se eu misturar isso com aquilo, faz mal? Aí eu lembrei. Aí é importante quando você tem uma dúvida e quer tirar uma dúvida, aí sim é importante. Você tá se reconstruindo, você está melhorando a sua forma de conhecimento. Agora, toda vez pega o material pronto e apenas olha, aí não adianta. É Pessoal, verdade. deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, quem tiver... Não, já mostrei no início da aula. Poucas pessoas estão devendo atividade. Hoje é a aula 8. Sexta-feira, aula 9. E segunda-feira, dia 2 de dezembro, é a aula 10. Pessoal, não vamos deixar aulas acima, menos de 8 até segunda-feira para trás, não. Nós temos que ter na segunda-feira, todos tenham a aula 8 e a aula 9 pronto. Aula 8 e aula 9 pronto, então, para não ter risco de, se eu fechar o componente, ou a coordenação fechar o componente, professor, eu reprovei. Então isso é importante. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Iremos voltar 9h10, pode ser? Ok. Que agora é 8h30, 40 minutos. Deixa eu parar a gravação.